É isso aí, bem-vindos a mais um podcast Saúde em Minutos. Curta, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você gosta, que querem conteúdos de qualidade em relação à saúde. Nós temos aqui a nossa convidada, a Kátia Sanay, ela é psicóloga e entre outros. Kátia, muito bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. E gostaria que você se apresentasse, Kátia. Obrigada, Cacá. Bom, meu nome é Kátia Sanay, né? Sou psicóloga, formada em 2006, já faz um tempinho já, né? Mas eu sou mãe de 2 meninas, uma de 11, que é a Tieme, e a Luri, que está na adolescência? Sim, já está aí entrando na pré-adolescência, e a Luri, que tem 9 anos. Sou casada com o Caio, já há um tempinho também, né? E tem dois presentes de Deus aí, né? Graças São as duas a Deus, meninas. são uma bênção. Que bênção. Aprendo muito com elas. Com certeza. Ainda mais pelo seu trabalho, né? Isso. Que você faz esse trabalho com as crianças, né? Na parte de psicologia. Isso. E você tem a experiência em casa já, né? Com certeza, já vou aplicando em casa já, né? Que legal. Kátia, você atende em Pompeia, né, Kátia? Isso. Lá na academia. Na academia que fala? Isso, o estúdio, academia, tá certo. Lá na RCR, né, no andar de cima. Aí eu e mais 4. Não, desculpa. Não, eu tranquilo. e mais 3 amigas. Muito interessante, Kátia. E aí você tem esse trabalho, né, que você vem desenvolvendo já há mais de um ano na parte de psicologia, que na verdade foi uma necessidade, né? Isso. Você faz um trabalho de treinamento com o pessoal lá na IDF, né? Gostaria que você falasse sobre isso e que depois veio a necessidade, né, de trabalhar com as crianças também, né? Foi dessa forma mesmo. Então, eu comecei como mediadora do curso, né, que chama Brain to Be, que é da Regina Sugihara. E aí, desde 2018, comecei como mediadora. E aí, fui trabalhando esse lado, né, da inteligência socioemocional, da função executiva. E aí, como eu sempre trabalhei com crianças, os pais começaram a procurar, né, interessados em atendimento, né, clínico. Então, aí, eu comecei o ano passado a atender as crianças. Que legal. Eu fiquei numa fala sua, né, na questão da função executiva. O que é? Todo mundo tem a dúvida, né? Sim, são habilidades que a gente tem, né, que a gente vai adquirindo desde a infância. Só que muitas vezes a gente precisa treinar mais, né? Então, ela fica aqui atrás da testa, no nosso cérebro, que é o pré-frontal, que a gente fala. Né? E nela a gente tem o controle de impulso, a flexibilidade, a memória de trabalho, né? Só que são habilidades que a gente precisa treinar, assim como na academia, né? Sim. Que o pessoal vai lá, tal, treina os braços, as pernas. O nosso cérebro também precisa ser treinado, né? Então aí a função executiva, uma das principais habilidades é o controle de impulso, né? Que é o controle inibitório, que também falam, né? Então, é saber parar, pensar antes de agir, não ficar agindo por impulso ou no automático, né? Porque não vai dar bom no final, normalmente, né? Não mesmo. Então, você consegue fazer esse trabalho, esse desenvolver as crianças, no caso, né? Sim. Nessa questão de parar, pensar para depois agir. É isso? Isso mesmo. Então, saber fazer as crianças pararem um pouquinho, esperarem um pouquinho, é importante. E hoje em dia está muito acelerado, né? As Isso. crianças normalmente não têm isso, né? Elas já vão pro direto. É que nem antigamente o pessoal falava, né? É ligação direta, né? Pensou, falou e não foi a decisão mais correta, né? E aí a gente não treina as crianças, né? Porque, por exemplo, televisão, né? Celular. A todo momento você está lá mudando, né? Na nossa época, para a gente assistir um programa, a gente tinha que esperar, né, a semana inteira ou somente o outro dia para assistir. Que tinha um intervalo de que era eterno, né, no meio. Exatamente. Então a gente aprendeu a esperar, né? Agora as crianças de hoje em dia é tudo muito rápido, né? Então, por exemplo, a gente foi comemorar o fechamento do trimestre das meninas. A gente foi no McDonald's. Lá é muito rápido as coisas, né? Mas só de esperar 15 minutos as meninas. Mas está demorando demais.
vai demorar muito, né? Não tem essa paciência de saber esperar, saber ter esse controle, né? E isso, então, é treinável. É treinável. É treinável. Que interessante. Quando que o pai, a mãe consegue perceber que a criança precisa passar por esse acompanhamento para treinar? Vamos falar nesse ponto. Como que no caso, poderia ser uma impaciência, poderia ser um gatilho para ela entender que o filho precisa desse treinamento. Sim, sim. Por exemplo, lá nesse curso que a gente oferece lá no IDF, né? Lá com o pessoal, lá em Pompeia, tem vários cursos e nós temos esse curso, né, de inteligência socioemocional desde crianças de 5 anos até idosos de 60 mais. Olha que interessante. É oferecido esse curso. Então não é só criança que precisa treinar. Não. Já vou marcar o meu horário lá. IDF, pessoal, para quem não conhece, é um Instituto de Desenvolvimento Familiar que tem inúmeros cursos, né? E todos gratuitos, né? Isso, oferecido para a comunidade de Pompeia e região. Se eu não me engano, é isso, né, Kátia? Isso mesmo. Tem gente de Marília que vai até lá. O pessoal de Bastos também vai até lá para fazer esses cursos. Olha que interessante. Então, depois você entra e acessa a IDF, Instituto de Desenvolvimento Familiar em Pompeia. E o curso que você ministra lá, como que é o nome dele mesmo? São vários nomes, né? Como os meus são os pequenininhos, é Escola de Super-Heróis. Ah, que legal, para atrair as crianças. Isso. Escola dos Super-Heróis. Já vou colocar o Enzo. A partir de 5 anos? A partir de 5 anos. Então o Enzo já estará na próxima turma já. Então, porque aí a gente vai treinando. E aí você perguntou como que é essa questão do treino, né? Através de jogos, por exemplo, a gente está treinando bastante isso, né? Então, hoje em dia as crianças não brincam tanto assim com os outros na rua, né? Na nossa época, a gente ficava na rua brincando. Só o dia inteiro na rua, né? Com certeza. Então, a gente aprende a esperar a vez do outro, né? Então, a gente já está treinando o controle de impulso aí, né? Então, nos jogos de tabuleiro também. Então, tem bastante jogos, até no Instagram, assim, que formam fileiras, uma fileira de pessoas. Aí a pessoa fala assim, sim. Aí tem que pular para o lado que está escrito sim. Não. Aí tem que pular para o espaço que está escrito não. Então, ela precisa parar e pensar antes de agir. Porque se ela vai no impulso... Ela vai pular para o lado errado, né? Ela pode errar, né? Então, vivo, morto ao contrário também, né? Você está acostumado lá, vivo, sempre de pé, morto, sentado. E se você inverte? Aí já confunde a cabeça. Aí já confunde. E se você vai no impulso, você acaba errando, né? Então, essas simples brincadeiras, você já está treinando essas funções executivas, né? Então, a função executiva para criança é trabalhar de forma lúdica. Exatamente. É bem interessante. Eu não conhecia, brincando. Tá? Brincando. O brincando de esperar treina as crianças para a vida. Tanto na criança, na questão da adolescência e na vida adulta também, né? Com certeza. Que nem você comentou, né? Tem turmas de mais idade, né? Tem. Acima de 60 mais, né? Vamos colocar assim. E nós temos os cursos, então, lá no site da IDF, né? idf.org.br. E são esses cursos que você acabou de falar, né? Todos eles em relação a treinamento do desenvolvimento tanto da família, né? Mas também o desenvolvimento das crianças, que é o das crianças. Me lembra, por favor, como que é o nome das crianças mesmo? É Escola de Super-Heróis, que aí é de 4 ou de 5 a 8 anos, Perfeito. A 7 anos, né? Aí a Academia de Super-Heróis, que aí é de 8 a 10 anos. Universo Teen, que aí é de 10 a 14 anos. Aí tem o de adultos, que é o Ativamente, e o de idosos, que é o 60 mais. Que interessante, né? Então, para atrair o público, adequou o nome, mas na verdade o conteúdo final é o mesmo, né? O objetivo final é o mesmo. É o mesmo. É parar, raciocinar para depois agir. Essa e é a parte muito legal, Cacá, porque assim, você aprende, né, sobre autoconsciência, autocontrole, provavelmente. Autocontrole, né? Aí você aprende sobre as emoções. Você aprende sobre o seu cérebro, como é que funcionam as emoções no seu cérebro. Aí você aprende sobre a função executiva e também sobre os seus pensamentos, né? Então, é muito bom esse curso.
aconselho a todos, até quem faz atividade física, saber frear alguns pensamentos, né? Porque geralmente a gente, quando acorda, não quer muito fazer atividade, né? É uma batalha. Às vezes de manhã, quem treina de manhã, às vezes na hora do almoço é uma batalha também, porque Exatamente. compete com o horário de almoço. Às vezes no final do dia também, né? Sim. Nossa, é tão mais gostoso ir pro meu sofá, assistir meu programa ou meu filme, alguma coisa que você quer assistir. E aí você tem aquela briga. E ele aprende a trabalhar essa questão, né? De ter esse objetivo maior e não ficar fugindo, né? Exatamente, porque aí você tem mais autoconsciência. Né? Você sabe como é que você funciona, né? Sabe que tem as emoções ali por trás, né? E aí você fala, não, peraí, vamos usar o controle de impulso, né? Para e pensa, mas é importante. Né? Eu sei que tem a preguicinha, né? Tudo. Essa é uma briga, né? E você falou da questão de treinamento, né, Kátia? Você está treinando agora a corrida, né? Com a professora Rogéria, né? Isso, ótima professora. Ela é excelente. A Rô, eu falo que é na Alta Paulista, que é uma das melhores profissionais na área de treinamento, é a Rogéria. E você já está há quanto tempo nessa área treinando? Então, eu comecei com a sua corrida Olha que legal. do ano passado. Verdade. Lembrei agora. Foi a primeira vez, né? Que aí eu treinei. E a Rogéria veio com essa ideia também, né? Que eu comecei a ter um certo interesse. Que aí eu vi uma amiga muito querida, que é a Josi, né? Sim. Ela correndo, eu falei assim, parece interessante. Será que eu chego lá? Mas não tive aquela afinidade, não, né? Aí a Rogéria já começou. Vamos, Kátia, você consegue, vamos lá. Aí eu comecei a tentar, né? Que é uma das coisas que a gente ensina muito às crianças, essa questão do treino, né? Se você treinar, mesmo que você erre, mesmo que seja devagar, você consegue, né? E aí uma das coisas que a gente conversa muito com as crianças é uma metodologia que chama Kaizen. Kaizen. Que é metas... Por sinal é japonês, né? Com certeza. Que é metas alcançáveis, né? Então, você colocar metas que você sabe que vai conseguir cumprir. E aí, você cumprindo, você fica feliz, né? Opa, consegui cumprir esse objetivo. Aí você já faz a festa, né? A gente brincando, Exatamente. tem que comemorar, tem que fazer a festa, independente da conquista, né? E aí, eu comecei a corrida nessa pegada, né? Nesse pensamento. O meu objetivo era chegar viva no final. É a de todos, né? Quero chegar vivo no final, Exato. Não sofrer tanto. Isso. E aí eu fui comemorando cada conquista, né? Então, assim, a Rogéria falava assim, Kátia, dá uma volta, dá 10 voltas lá no campo do Clube da Jato. Eu dava meia volta, já ficava ofegante, né? Mas aí eu pensava, então eu percebia o meu pensamento, né? E aí, quando vinha aquela questão de, você não consegue, acho que você não vai conseguir. Aí a gente freia, usa o controle de impulso, fala, não, calma aí, eu consigo. Né? Vamos tentando, pouquinho em pouquinho. Então se eu conseguir dar uma volta correndo, já é uma vitória. Com certeza. Né? E aí agora eu já consigo fazer aí 5 km diretão, sem parar. Correndo direto, 5 km, em menos de um ano praticamente, Sim, né? Sim, menos de um ano. Olha que Comecei em setembro do ano passado, né? E isso é muito interessante, né? A gente ter essa consciência de que a gente precisa, né? Você falou, né? Agora que eu preciso praticar o exercício físico, já começou. E o que, né? O que eu vou praticar? Sim. E dentro do que você vai praticar, vai haver os conflitos, né? Da mente, né? Eu não consigo, eu não posso, eu não vou completar, não vou conseguir, estou cansando. Sim. E você foi trabalhando isso, né? E o interessante é que, além de psicólogo, você dá esses treinamentos, né? E aí você já fez o trabalho também interno, né? De ter esse controle, já vai treinando já. E a superação, como que foi o dia da corrida de concluir? Nossa, eu fiquei tão feliz, no entanto que eu ganhei, né, um troféu. Além da medalha, que é para todos, o troféu era para poucos, né? Era para poucos, e eu ganhei, eu acho que era em 5º lugar, tinha o 5º lugar? Sim, de primeiro a quinto. Então, para mim, assim, foi fantástico, né? Eu falei, nossa, não esperava. Né? Foi picada pelo bichinho da corrida. Foi, e agora quero correr a todo momento. E aí você tem participado de algumas provas, então? Sim, tem participado. Legal. Então já marca na sua agenda, 19/10, é a 13ª corrida RCR. E a participação agora já começa a brigar por tempo, já não é mais sobrevivência, né? É, eu não quero mesmo. só sobreviver até o final da prova, já quero
melhorar meu tempo, né? Assim? Isso mesmo. Que legal. E é 4,8 quilômetros, tá? Então, você já bom. vai pensando já. Que interessante, Kátia. E esse trabalho, então, com as crianças, você teve a necessidade, né? De começar um atendimento particular dessas crianças. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse atendimento, como que você faz. Porque os pais, assim, eu como pai, a gente tem muitas dúvidas em todas as áreas. Sim. Eu brinco, né? Eu falo, filho, você está aprendendo a ser filho, eu estou aprendendo a ser pai. E aí é uma construção. E quando você já tem o conhecimento, você já dá um passo à frente. Que eu fiz o curso Preparação para a Chegada do Bebê, para mim ajudou demais. De vez em quando volta lá no livro, né? Para tentar lembrar qual é o caminho. E sorte que eu tenho também um grande amigo que é o Samuel, que eu consulto ele. Sim. Qual que é o caminho? Mas é isso. As pessoas, né, precisam desse conhecimento, precisam desse entendimento. E aí tem esse trabalho particular. Como que você faz esse trabalho? Então, é como eu comentei, né, em particular para vocês, mas a minha família inteira já fez o curso da Brain, né? Então, ela começou esse curso, na verdade, no colégio, lá em Pompeia. Né? Começou lá. E aí era pago tudo, agora que está no IDF é gratuito, né? Mas, assim, meus pais fizeram o curso da Brain, o meu marido, minhas filhas, eu. Então, a gente consegue falar a mesma linguagem ali. Legal. Então, quando tem algum sequestro emocional, principalmente com as crianças, né? A gente sabe como conduzir essa criança, né? De saber parar, respirar, se acalmar. Porque a criança aprende que é passageiro. A emoção, ela vai embora, né? Mas se ela parar e pensar, ela pode reagir de um modo diferente, né? Então, isso ajuda bastante. Então, assim, como as crianças, os pais começaram a ver a diferença, né, no resultado com as crianças, aí começaram a procurar, vamos treinar mais. Porque só um dia da semana é pouco, né? Igual a academia. Só um dia é pouco, então vamos treinar 2 dias. E aí que eu comecei também os atendimentos individuais para poder fortalecer a cada dia mais, né? É interessante, né? Eu até esses dias o meu filho, o Enzo, ele numa brincadeira, ele ficou nervoso e ele não controlou a emoção. Sim. E ele correu atrás dessa pessoa o tempo inteiro para, né, é o descontar, é o reagir ali. E até que esse tio avô aí subiu na árvore, ficou em cima da árvore até ele acalmar. Nossa! Então, imagina, correu a chácara inteira até acalmou depois de um tempo, aí fizeram as pazes, até ele pediu perdão. Sim. Mas na hora ele não controlou essas emoções. E com esse treinamento, ele vai aprender a controlar, né? Sim. E é bom assim... Então eu preciso levar o Enzo. É bom, porque as crianças elas precisam aprender a nomear as emoções. Porque quando ela está nomeando, eu estou com raiva porque eu não consegui ganhar esse jogo, né? Ele já está trazendo para o racional, já está parando para pensar. É uma raiva que eu estou sentindo, né? Mas ok, está com raiva. Se tem um adulto junto, porque assim, a parte da função executiva, ela é a última parte a ser desenvolvida no nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro ele começa a desenvolver de trás para frente. E sabe com quantos anos que vai terminar de se desenvolver? Não tenho noção. Chuta, Cacá. Deve ser os 40. 25 anos, mais ou menos. Né? Que não passa pela faculdade ainda sem o controle total. Exatamente. Não está totalmente refinado ainda, né? Então, as crianças precisam muito do adulto. Porque é o adulto que vai ser o freio dela. Né? Calma, dá um abraço... Respira. Eu me posicionei assim, eu abracei ele, filho, você tá nervoso, mas era uma brincadeira e não teve jeito. E nem ameacei a correção, né, mais ríspida ali, porque eu falei, não vai acalmar ele. Sim. Aí, até a hora que ele acalmou, depois de ver lá, em cima da árvore, e ele não alcançava. E é importante ir treinando isso para ele, né, falando assim, olha, você tá com raiva, a gente entende, né? Mas vamos parar, vamos pensar, né? O que está acontecendo, né? Sentar e conversar com a criança, né? Então, assim,
tem que ser treino e repetição. Então, eu vejo assim, a minha filha caçula, ela é mais impulsiva, né? Mas ela percebe muito mais os pensamentos dela e as emoções. Então, hoje em dia, ela sabe que está ficando com raiva, ela consegue perceber, então ela tem essa autoconsciência. Legal. E aí ela mesmo, a gente já combinou, né? Falou assim, vamos fazer o seguinte, quando acontecer de novo, o que a gente pode fazer? Vamos montar uma estratégia? Né? Aí ela falou assim, mamãe, eu não gosto quando fica repetindo demais, numa hora de uma bronca, né? Repete, repete. E nós, pais, a gente vai repetindo não sei quantas vezes, né? Até uma semana. E aí ela percebe que a raiva dela começa a aumentar quando a gente começa a repetir demais. E aí ela foi sincera, falou assim, olha, mamãe, quando vocês ficam falando, aí minha raiva vai aumentando, aí que eu explodo mesmo, né? Aí eu falei, então tá, nosso combinado é esse. Eu vou falar uma vez e aí você consegue se acalmar? Então, hoje eu vejo ela respirando, né? Quando está recebendo uma bronquinha, tentando se acalmar. Aí ela sai um pouquinho, né? Vai tomar uma água, vai para o quarto, pensa um pouco, volta e pede perdão. Fala, mamãe, perdão, né? Realmente eu errei, tal. Então, é bonitinho de ver uma criança tendo essa autoconsciência, sabendo como lidar com as emoções, né? Que legal, né, Kátia? Esse trabalho que você faz tanto em família com as crianças, mas essa trajetória, desde quando você se formou lá em 2006 até hoje, foi fácil? Não mesmo. Porque, assim, eu não sabia o que eu queria, né? Só que a minha mãe, ela teve essa sensibilidade de perceber que eu gostava muito de ajudar as pessoas. E as pessoas me procuravam para que eu pudesse ouvir, orientar, né? E aí eu entrei nessa, né, na questão da psicologia. Foi vários anos, né? Ainda eu tinha uma visão de RH, era o que me chamava atenção, e testes psicológicos. Então, quando eu tirei carta, eu me fascinei com testes. Eu falei, nossa, que incrível, é isso que eu quero fazer. Mas, assim, eu fui percebendo, porque aí eu trabalhei nessa área, né, de trânsito, de psicologia de trânsito, fazia as avaliações de psicotécnico. Só que eu senti um vazio. Faltava alguma coisa. Porque era só avaliação por avaliação. Você não viu uma evolução, né? Não via. E aí eu vi que eu estava estagnada. Eu falei assim, não. Aí a gente chega numa certa idade, né? A gente para pensar na vida e fala, poxa, será que é só isso mesmo? Né? E aí eu falei assim, não, eu vou deixar isso de lado, né? Era muito bom, era um trabalho bom, porque você trabalhava pouco e ganhava bem, né? Só que não me preenchia, né? Então faltava alguma coisa. E aí a Regina e a Ellen, né? A Ellen também está com a gente lá na RCR, acreditaram em mim, né? Falaram assim, Kátia, vamos tentar, né? Trabalhar com essa parte de mediação, né? De inteligência socioemocional, função executiva. Eu nunca esperava trabalhar com essa área, né? No entanto, que quando eu fiz a psicologia, tinha essa questão de trabalhar com o cérebro, mas eu fugia, porque era uma área que eu não gostava. Não se identificou inicialmente? Não me identificava. Mas, durante todo esse tempo, todo esse processo, desde 2018, eu fui aprendendo muito. Eu modifiquei muito o meu jeito de pensar, porque eu não acreditava em mim, né? Então, eu sempre tive muitos pensamentos que mais me deixavam para baixo do que me levantava. E sendo mãe em todo esse processo, né? E sendo mãe, né? Então, assim, foi muito difícil, né? Hoje, como eu estou nessa linha, eu acredito muito. Eu vejo mudanças que acontecem, né? Então, a forma como você pensa, né? Você pode mudar muita coisa, né? Então, assim, eu vejo muito essa questão de esporte. Jogadores, né, atletas, eles imaginam e a questão dos pensamentos é muito trabalhado, né? Eles passam por psicólogos, tudo. Então, a forma como você pensa muda muito o seu resultado, o seu comportamento, né? Então, eu
estou trabalhando agora na linha de TCC, que fala, que é terapia cognitiva comportamental. Então, o nosso trabalho é o quê? Que todo pensamento gera uma emoção que vai gerar um comportamento. Então, se eu sou um atleta, né, eu penso assim, nossa, tá lá terminando o jogo de futebol. Ah, tá perdendo de 1-0. Aí se eu penso assim, vou perder mesmo. Já foi, já perdi. Já perdi. Né? Como que vai ser o meu comportamento? E como que vai ser a minha emoção e o meu comportamento? Né? Aí a gente acaba se entregando. Né? Agora, se eu trabalho o meu pensamento, falo, não, eu vou conseguir. É só um. Eu consigo chegar lá. Ainda tem tempo. Dá para virar. Dá para virar. Aí, como que vai ser a minha emoção? Né? É garra, vontade, né, de vencer. E aí, qual que vai ser meu comportamento? Tentar, ao máximo, fazer um gol. Né? Então, é muito gostoso de ver, né, essas mudanças de pensamento, né, que aconteceu em mim. Né? Eu comecei a acreditar, não, eu posso. E nesse período, você, com esses pensamentos ruins, você chegou a pensar em desistir até da área? Com certeza, várias vezes. Né? Não me sentia capaz. E aí eu falava assim, não vai dar certo. Esse autoflagelo, né, de não consigo, não posso, não sei. E naquele dia, qual que foi o sentimento assim de você pensar em desistir? Aí você fica arrasada, né? Porque você fala, e aí, o que vai ser da minha vida agora, né? Com 2 crianças. Com 2 crianças. Já me preparei, já estudei, tudo nesse sentido da psicologia e, de repente, mudar de área, né? Mas como que pessoas ao nosso redor são importantes na nossa vida, né? Que nos motivam, que nos mostram, que falam, não, você é capaz, você consegue, né? Então, é super... Assim, por isso que os pais também são super importantes para os filhos, né? De a gente estar ali, ajudando, mesmo que erre, mas a gente está ali do lado, né? Não, você consegue. É treino. E se você perguntar para as minhas filhas, é assim, quanto mais treina, ela já continua, melhor fica. Eu falo, exatamente. Se não eu falo para o meu filho, né? Se não gosta que nem ele gosta de futebol, né? Se você não está chutando bem, treina até chutar bem. Exatamente. Que ele está na fase do futebol agora. CR7 para ele é a paixão da vida dele. Então, treina para ficar igual o Cristiano Ronaldo. Né? Porque eu falo, o Messi é craque, o Cristiano Ronaldo é esforço. Então, você pode ser um Cristiano Ronaldo tendo muito esforço em treinamento. Exatamente. E conta para nós a questão de uma vida impactada. Você deve ter várias histórias, né? De crianças que foram transformadas ou até mesmo famílias com esse controle do pensamento e conseguindo. Conta assim uma que te chamou muita atenção para você e você lembra sempre desse caso até hoje. Sim. É de um menino, né? Geralmente tem algum diagnóstico, né? Eles já chegam com algum diagnóstico e nesse caso era TDAH, né? Então, a gente fala o quê? Que eles são como Ferraris, são muito rápidos. Só que tem que treinar muito mais o controle de impulso. Né? Então, saber frear, saber parar, saber pensar. Então, quando a criança começa a entender como ela funciona, é incrível. Ela consegue controlar. Exatamente. Ela sabe da capacidade que ela tem. Né? Então, já não é mais visto como é bagunceiro, é falador, que atrapalha a aula. Não, ele começa a entender como ele funciona. Poxa, eu sou uma Ferrari, né? Mas se eu treinar, eu vou saber, né, como conduzir bem a minha vida. Não vou me acidentar aí, né? Então, assim, Esse menino chegou, então, com TDAH diagnosticado. Sim. E aí que você começou o trabalho com ele, né? Mas é o treino e a repetição. E mostrar para ele como que é, né? Que essa questão a gente consegue treinar. Então, assim, por exemplo, eu dou o exemplo das minhas filhas, porque a gente treina muito em casa, né? Então, tudo eu começo a falar. 24 horas de treinamento. Exatamente. Aí a gente está brincando, eu falo, pelo menos a gente está treinando o quê? Aí elas falam, controle de impulso, flexibilidade, porque a gente tem que mudar, ou memória, né? Então, é interessante quando a criança começa a entender isso. Imagina quando se tornar um adulto,
né? Vai ser incrível. Na hora de fechar um negócio, calma, respira, não é a hora ainda. Isso. E você contou um caso, né, da sua filha, né, dela, vocês negociarem a questão de um entendimento, de não ficar falando toda hora daquela cobrança, daquele erro, Sim. né? E você percebeu essa melhora nela, que ela já vai pro quarto, já percebe, volta e pede desculpa. Isso. Desse menino do TDAH, o que você percebeu de melhora nele, assim? E qual o prazo, mais ou menos, que você percebeu? Na parte escolar, principalmente, né? Então, aquele menino que era muito impulsivo na escola, conversava demais, atrapalhava os outros, né? Hoje ele consegue trabalhar isso internamente dentro dele, né? Então, hoje ele para e pensa, agora não é hora. Então, já mudou o comportamento até em sala de aula. Sim, com certeza. Aí já vem o elogio das professoras, né? Isso que esse mesmo. normalmente é o aluno problema, né? Que atrapalha o resto do time ali, dos alunos juntos. E se os pais entendem isso, começar a trabalhar dentro de casa, melhor ainda, porque aí todos os dias você reforçando a parte da função executiva, o controle de impulso, né? Agora, se só deixa na minha mão, é uma vez por semana, então é pouco, né? Então, por isso que tem que ter essa parceria com os pais, né? Então, por isso que eu indico, né? Não só as crianças participarem dos cursos lá, mas os pais também. Que é aquela história, né? Eu preciso levar meu filho, mas, na verdade, primeiro é o pai que precisa treinar para depois o filho, porque normalmente Sim, o filho é a cópia. Isso mesmo. Então, os pais treinando, eles conseguem transmitir isso para os filhos, né? Muito bem, Kátia. Então, agora, com todo esse conhecimento que eu já estou querendo escrever meus filhos e me inscrever também, fala pra gente, hoje a Kátia, missão de vida da Kátia, o propósito da vida da Kátia. Diz pra gente. O meu propósito de vida é poder ajudar as pessoas, né, a se conhecerem, a se entenderem e conseguir fazer essas mudanças, né, nos pensamentos, principalmente. Porque, assim, eu atendo crianças, mas eu atendo mulheres também, né? Faço atendimento online e tudo. Mas eu vejo que, principalmente adultos, têm muitos pensamentos distorcidos, né? Então, o meu propósito de vida, a minha missão é essa, poder clarear a mente dessas pessoas, né? E entender o quanto elas são especiais, o quanto elas são amadas e o quanto elas são... capazes, né? Capazes, exatamente. Porque eu vejo que os pensamentos acabam aprisionando as pessoas. E aí, todo aquele potencial que a pessoa tem, ela não consegue por causa dos pensamentos distorcidos, que prende ela e ela não consegue evoluir, né? Que interessante. Então, você que curtiu o nosso conteúdo da Kátia, toda a história da Kátia, segue, curte, compartilhe nosso podcast Saúde em Minutos. É para isso, trazer essas histórias brilhantes na área de saúde, transformando pessoas. E parabéns, Kátia, e muito obrigado pela sua participação, por todo o conteúdo que você entregou aqui para a gente. E fica aí uma palavra final sua. Eu que agradeço, Cacá, por essa oportunidade. Para mim também foi um desafio, né? É a questão que eu tanto trabalho com as pessoas, né? De se desafiarem, né? De vencer o medo, né? As dificuldades. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade. A gente que agradece. Muito obrigado, Kátia. Siga, curta e compartilhe. Muito obrigado.